Se os irmãos se ligar, tem a vareta de fogo. Se os irmãos se ligar, tem a vareta de fogo. Tem a vareta de fogo aqui. Tem a vareta de fogo. Glória. Aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de estarmos aqui na casa do Senhor. Glória a Deus. A leitura que nós lemos foi no livro de Provérbios, no capítulo 30. É o penúltimo capítulo de Provérbios. E o versículo 5 adiante, que diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejais achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues, antes que morra. Afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Mantenha-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de fato, te não negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Amém? A minha oração é que o Espírito Santo venha falar por cada um de nós nesse lugar. Povo de Deus, quando a gente entra neste livro de Provérbios, a gente vai descobrir muitas coisas. Por isso que nessa minha introdução eu convido a todos para meditar nesse livro de Provérbios. Tem 31 capítulos. Tem meses que tem 31 dias. Então faça um propósito. Leia um capítulo por dia durante o mês. Quando chegar no final do mês, aí vocês vão dizer o quanto foi maravilhoso estudar o livro de Provérbios. No capítulo de número 1, eu não quero andar muito na Bíblia não, vou ficar só mais no livro de Provérbios. No capítulo 1 de Provérbios, versículo de número 1 até o versículo 3, diz assim: provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. A Bíblia diz lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, que Salomão ele escreveu mais de 13.000 provérbios. Mas aqui ele começa no capítulo de número 1, nos dando uma boa introdução sobre este livro. Ele diz: para conhecer a sabedoria, a instrução, as palavras de prudência. Ele exorta para que todos nós já entre já com o pé direito neste livro, pela qual serve para nós, são palavras de vida, para nós sobrevivermos. Mas aqui no versículo 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Deixa eu falar um negócio para vocês. Essa palavra equidade, o cristão ele tem que estar por dentro desta palavra. Ora, o que significa a palavra equidade?
Eu vou explicar a vocês. Eu sou do tempo do disco do vinil, né, Samuel? Essa geração talvez não conheça o disco do vinil, o LP vinil, o bolachão, né, irmão? E para a gente escutar o disco do vinil, a gente tinha que escutar o lado A, depois termina de vira o disco para escutar o lado B. Entenda só, o crente, ele tem que ser a mesma coisa, porque muitas vezes acontece de uma pessoa comentar algo sobre uma determinada pessoa. Não leve logo de imediato aquela palavra certa, porque você ainda não ouviu o outro lado ainda da história. Então, o que está acontecendo hoje, em pleno século 21, é muitos escândalos de pessoas que não sabem o que está acontecendo. Ah, fulano falou, aí vai na boca de todo mundo, fala para todo mundo, e sem você saber a verdade, o que é que está acontecendo. Por isso que o livro de Provérbios aqui, ele exalta que nós temos que ter a equidade. Nós não podemos ouvir somente um lado, mas ouvir ambos os lados. É o disco do vinil, né? Então nós temos que ser assim. Por isso que ele exalta que nós usamos sempre essa palavra. Mas o livro de Provérbios, ele fala uma palavra interessante. Não vou sair de Provérbios. No capítulo 8, versículo 17. 8 e 17. Olha só o que é que diz. Eu amo os que me amam, a parte A, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas não é somente você buscar de madrugada. A hora que você buscar Deus, que é plantado de coração, Ele vai te ouvir. Viu? Mas a primeira parte é: eu amo os que me amam. Entenda a palavra. Deus, ele está dizendo: o meu compromisso é para aquelas pessoas que têm compromisso comigo. Eu amo quem? Eu amo os que me amam. A Bíblia é clara, Deus falando essa palavra para nós, gente. Nós temos que provar o amor que nós temos a Deus pelas nossas ações, pela nossa obediência a Deus. A Bíblia diz aqui também, eu não vou sair de Provérbios não, até que gostaria de sair mais, mas eu vou ficar mais no Provérbios, porque cada versículo é uma lição de vida. Agora, a questão de amar a Deus, nós temos que entender que não é só quando a gente se torna adulto, não, mas ainda criança, ainda pequeno, ainda menino pequeno, já aprende o que é amar a Deus. A Bíblia diz que as crianças, ela tem um momento que ela já passa a conhecer, ter conhecimento daquilo que faz. Quando a gente começa a levar as crianças, educando a criança, vai à igreja, vai levando, ensinando ela a adorar, a louvar o hino, e ela vai crescendo com aquele ensinamento. E a Bíblia diz que para quando ele crescer, ele não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda.
Não tem esse negócio, às vezes, dizer assim, mas meu menino é tão pequenininho, ele só tem 5 anos de idade. Eu sei, pode ter 5 anos de idade, mas muitas vezes tem uma cabeça que nem a gente, que tem mais de 50, não tem. Tem menino que é inteligente demais. Então, invista no ensinamento nos filhos. Agora, deixa eu falar uma palavra sobre as crianças ainda. No capítulo 23, e versículo 13 e 14. Não retires a disciplina da criança. Por quê? Fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigando-a com a vara, ou seja, castigando com vara. Engraçado que eu olho para esta geração de hoje, que dá muita ênfase à criança, a filhos, e vai tirando os méritos dos pais. Os pais não podem nem dar o cara no sim, não pode não, que agora não sei o que, agora é lei para todo lado. Minha gente, deixa eu falar um negócio para você, vou adiantar uma palavra. Se você não fazer o teu filho chorar quando criança, depois de grande, quem vai chorar é você. Então a Bíblia diz aqui, não retire a disciplina da criança. Não tire a disciplina da criança. Senhores pais, vocês são responsáveis pelas crianças. Então você não pode tirar a disciplina não. Ei, vai para o castigo. A criança pode até não entender. Mas tem uma coisa, mais na frente ele vai saber o que é bom. Oh meu Deus, muito obrigado meus pais, que me criaram na vara, no castigo. Eu morri? Não, estou aqui. Olha só, né, irmã Miriam? Minha mãe está aí, Samuel está aí, né? A gente morreu? Não, né, irmão Cosmo? Está tudo aqui viva. A gente fomos criados, sabe como? Não tinha internet não tinha nada disso não. A gente veio de uma geração que muitos dos nossos pais eram analfabetos. Trabalhavam no cabo de uma enxada, era analfabeto, mas peraí. Mas souberam educar os filhos mais do que muitas pessoas aí que são tão estudiosos. Tem tempo para estudar, tem tempo para tudo, mas para educar o filho também não tem. Então que geração é essa que nós estamos vivendo? A Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. Existe o Estatuto da Criança, dos Adolescentes, veio surgir em 1990. Isso é tanta da coisa que favorece não a lei. E a Bíblia é de quanto tempo? Muitos anos atrás. E a Bíblia diz, agora entenda só, eu não estou aconselhando que os pais venham pegar seus filhos, né, e venham usar de agressão física, não. Aí é caso de polícia. Mas um castigo tem que dar, uma disciplina tem que dar. E deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe o que está acontecendo hoje nas educação dos filhos? É o seguinte: vai para a igreja, chega lá o pastor lá, ele tem a obrigação de cuidar de você, de educar. Não, não. Vai para a escola, que lá o professor vai te educar. Não, a educação ela vem de casa. Quando você coloca limite nos seus filhos dentro de casa, aonde ele chegar, ele não vai fazer vergonha a você não. Agora o que eu vejo por aí, que são pais que às vezes ficam assim: meu filho, cala a boca, como é
que você fala um negócio desse na frente de todo mundo, meu filho? Meu filho, mas o culpado é você que é pai, você que é mãe, que não disciplina o filho. Aí quando chega nos cantos, aí fala o que quer. Aí quando depois eu vou questionar a criança, mas visse o filho de fulana, visse como é que ele é. O culpado não é a criança não, o culpado é os pais, que não botam disciplina. Agora veja só, não retira a disciplina da criança. Versículo 14: tu não a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. E gente, isso é sério. Se a gente começar a educar os nossos filhos na vara mesmo, na correção, a gente está livrando nossos filhos de cair no inferno. Você está pensando que tudo que seu filho quer, tome, meu filho. Meu filho, fique dando coisas a teus filhos, fica dando sim. Na primeira palavra que tu dizer não, tu vai até apanhar dele. Então nós temos que entender. Eu sei que, pastor, mas hoje criar filho não é uma tarefa fácil não. Nunca foi fácil para ninguém, viu? Nunca foi fácil. Mas a gente não pode retirar a disciplina. Fui educado em uma geração que muitas vezes minha mãe não falava, minha mãe só bastava olhar. Se tivesse gente conversando, eu passasse no meio. Depois o pau dava cantando nas minhas costas. Eu dava bênção aos idosos. Era família minha, não. Uma idosa, benção a avó, benção. Eu nunca tive tanta da avó quando eu era criança. Eu disse, minha mãe, qual é a minha avó mesmo? Não, é pela consideração que você tem que dar. E eu respeitava todo mundo. Sou dessa geração. E como diz, a geração de ouro. E nós estamos indo embora. Então não podemos tirar a correção do nosso filho, não. Porque tem muita mãe que quer ser muito boa. E por ela querer ser muito boa, para ganhar o amor dos filhos, está jogando seu filho no inferno, porque não está colocando limite para os seus filhos. Mas vamos continuar ainda falando um pouco sobre crianças ainda. Tem muitas coisas aqui. No capítulo 29, versículo 17. 29 e 17. Aleluia. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Olha só, você castiga o teu filho hoje. Por quê? Vê só, é o 29, já me atrapalhei, 29 e 17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Sabe o que significa isso? Tu castiga hoje o teu filho, exemplo a ele. Quando tiver velho, tu vai ter sossego na tua alma, tu vai ter um descanso. Por quê? Porque tu soubesse criar os seus filhos. Pastor, mas a culpa de os filhos hoje estar nesse mundo errado, os pais são os culpados. Calma. Teve muitos pais que souberam exemplar seus filhos. O problema é que muitas vezes tem filhos que não escutam os pais. Às vezes o problema está nele. Eu não vou crucificar a mãe e nem os pais. Muitas vezes os pais ensinam o que é certo, mostram o caminho da verdade. Agora tem uma cambada de filhos desobedientes, tem, e que merece ser castigado, viu? Mas se você ensina seu filho o que é certo, e se amanhã ele der para errado, você está com a mente limpa, porque você fez o seu dever de casa. Agora, se ele não prestou, deixa, rapaz, tem polícia para resolver.
Tem a justiça, entrega lá, está na mão da polícia, está na mão da justiça, deixa que a justiça toma conta. O nosso compromisso é com o filho quando está de menores. Cresceu, não quer obedecer pai não quer obedecer mãe não, então o mundo vai te ensinar. É necessário que muitas vezes as pessoas levem desacerto na vida para aprender a ser gente. Eita Jesus, é muita coisa, viu? Olha, ainda falando do livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 24. 28, versículo 24. O que rouba o seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Vê só, pessoal. É um dos maiores pecados do mundo. Gente, pelo amor de Deus, tem filhos que têm a capacidade de roubar o seu pai, roubar a sua própria mãe. Olha, a Bíblia diz que ele se torna companheiro de quem? Do destruidor. Sabe quem é o destruidor das nossas almas? Satanás. Então imagine só como é que tem filhos hoje em dia que tem essa audácia de roubar o que o pai tem. A mãe muitas vezes guarda um trocadilho lá no canto, muitas vezes para comprar um pãozinho amanhã, o filho vai lá e rouba. Olha, na minha juventude, antes de me casar, nos anos 80, meu pai ele tinha uma barraca de tauba, né? E barraca de caldo de cana. E o negócio era caldo de cana com pão doce. Olha, não tinha esse negócio de caldo de cana com pastel, não. Caldo de cana com pastel veio agora depois, viu? Antigamente era o caldo de cana com pão doce, viu? E eu ficava lá, cuidando lá, raspando cana, né? E meu pai colocando no engenho. Aí às vezes ele dizia: olha, eu vou na padaria, vou comprar tantos de pão doce, está faltando, fica aí, tá bom. Eu ficava lá. A barraca do meu pai tinha uma gaveta de tauba, até a gaveta era de pau. Meu Deus, não tem cadeado nenhum, fácil ali. Quando eu abri assim, eu vi a cruzeira, que era cruzeira antigamente, um trocadinho dele, tudo misturado ali. Ele nem contava, colocava ali. Ele nem contava. Graças a Deus, eu nunca peguei nada do meu pai. Ele dava toda a confiança a mim. Estava na gaveta cheia de dinheiro ali. Meu Deus, sabe como é que é esses trocadinhos, né? Aí era um molho de prata, aquele negócio todo. Eu nunca peguei nada. E quando eu trabalhava lá, você sabe o que é que meu pai dava? Nada. Porque tem muitos filhos que só fazem as coisas para os pais se o dinheiro vir na frente. Isso é filho? Dá para fazer isso para mim? Vai me pagar quanto, meu pai? Rapaz, o que teu pai fez contigo? Olha o que tem filho hoje em dia. Meu Deus do céu. A pessoa às vezes, meu Deus, recebe um trocado da aposentadoria, os idosos recebem. Quando de repente tem filho que vai lá pegar para fazer um empréstimo e pegar isso. Gente, dinheiro não é mais importante do que teu pai e tua mãe, não. Vamos colocar isso na cabeça. O Deus de muita gente está sendo dinheiro. Eu vou voltar para a barraca de caldo de cana do meu pai agora. Meu Deus, tenho saudade. Só quem, olha, só sabe a dor da saudade é quando a gente perde. Quando a gente perde pai e mãe, aí você sabe a dor que é. E ali eu me lembro que, pingo da meu dia, o sol quente,
O sol era quente de verdade. Chegava um zombi de cavalo. E matou um do sítio, chegava lá. Eita, chegava lá, não era para tomar um refrigerante, não. Coloca um copo de café aí. Café, imagine só. Já estava quente o ambiente. Um copo de café daquele, do grande. Arrei aí 2 pão doce. Aí meu pai pega lá o açúcar, ele botava açúcar lá. Estava lá. O café que meu pai vendia era conhecido antigamente como café sangue de boi. Era um café, deve falar desse café, forte que sofre, mas fazia que ficar vermelho. Por isso que eu entendia que era sangue de boi, porque de preto ficava vermelho também, de forte que era. Mas eu estava lá ajudando meu pai com o maior prazer. Então o que eu quero dizer para os senhores filhos, aproveita a oportunidade. Papai e mamãe não é todo o tempo não. Papai e mamãe vai deixar saudade. Ao que você recebe, os filhos, aquilo que recebe de criança, as instruções, olha, vai educando seu filho quanto você pode. Vá valorizando a família hoje está sendo destruída por causa de celular, gente, pelo amor de Deus. Antigamente os senhores pais, filhos, tudo se conversava. Eu tenho saudade porque na mesa do meu pai ficava ali meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente tudo escutando meu pai falando, conversando, rede social maravilhosa, os vizinhos tudo junto conversando. Agora o tempo passa e hoje ninguém vê mais isso. Ninguém vê mais isso. A desobediência no final dos tempos está de uma coisa muito séria. O povo hoje em dia não estão valorizando pessoas, estão valorizando dinheiro, estão valorizando carro, estão valorizando tanta coisa. Mas as pessoas hoje em dia, muita gente não está mais valorizando. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala também no capítulo de número 20, versículo 3. Capítulo 20 e versículo de número 3. Veja o que é que diz. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se tremete nela. Deixa eu explicar um negócio para você. Quando fala honroso, significa que é respeitoso para o homem se desviar de questão. Ei, tem um ditado popular: não briga dois se um não quiser. Ei, fulano, tu quer o quê? Não, quer problema comigo? Você está caçando. Para aí, fica aí que eu vou ali. Você já venceu a batalha. Saiba se sair. Se desvie de questão. Não entre em questão. Hoje em dia tem muita gente que perdeu a sua vida porque foi dar uma de valentão. Foi dar uma de brigão. Não, comigo é assim. Nem existe mais. Os bravos são os mansos, aquele que corre. Deixa quem quiser falar de você. Mas o irmão está com medo. Irmão, não está com medo. A gente está obedecendo a Bíblia, que a palavra de Deus fala, diz assim: se livre de questões. A gente não está no tempo. Gente, a gente não estamos no tempo de arrumar briga com ninguém. E antigamente o pessoal brigava. Hoje não, é matar. Hoje é puxar uma faca. Hoje é puxar um revólver. O mundo está ficando cada vez pior. E tem gente que ainda vai arrumando problema. Arruma. Tem gente que arruma problema, depois coloca até seus pais em briga, sem seus pais não tem nada a ver. Quem arrumar confusão, arrumar briga e dizer assim: eu vou chamar o pastor para ele resolver, perna para quem te quer, estou fora. Mas o senhor não é o pastor da igreja? Sim. Eu vou entrar em questões dos outros?
Nós temos nossos espaços vitais. Entenda só, sou uma pessoa com limitações. Nós temos que ter limite. Eu sou pastor. Assunto de marido e mulher se resolve em casa. Eu não estou aqui para entrar em questão de marido e mulher, deixe para lá. Problema de família, filho com pai, etc. Não entro. Agora tem uma coisa: se eu for convidado para entrar na questão, é diferente. Mas tem gente que quer entrar em tudo quanto é. O que tiver de questão, eu vou lá entrar, eu vou resolver. Minha gente, fica no teu lugar. Quem foi que te chamou? Ninguém. E por que tu está entrando nessa briga? Gente, eu conheço pessoas evangélicas, crentes, está na igreja. Se de repente a pessoa aconteceu alguma coisa aí na esquina, eita, tem uma briga rolando ali, ele sai daqui com mais de 1000, vai ver a briga. A gente tem que se desviar disso. O que é que tem ali é da tua conta? Não está acontecendo alguma coisa com a tua família? Não está todo mundo em paz? Tá? Para que querer saber da vida dos outros? Deixa tudo para lá, minha gente. Aí a Bíblia diz aqui, na parte B: mas todo tolo se tremete nela. Olha só, quem se tremete em briga dos outros, a Bíblia diz que você é um tolo. Então vamos usar de sabedoria. Agora tem uma coisa, no capítulo de número 26, versículo 20. 26 e versículo 20. Olha só o que é que diz aqui. Sem lenha, o que é que acontece? O fogo se apagará. E não havendo maldizentes, cessará a contenda. Quem é você, afinal de contas, hoje? Você é aquele que coloca a lenha ou tira a lenha? Porque, olha só, sem lenha o fogo se apagará. Ou seja, tem gente que muitas vezes está acontecendo um negócio, o negócio está pesado. Aí a pessoa vai lá para colocar mais lenha. Se eu dizer a tu o que está acontecendo, tu nem sabe. Já vai colocar mais lenha na cabeça de quem já está aqui, de pessoas que já estão com a cabeça quente. O que é que está acontecendo? Não quero nem contar tu, já está falando, viu? Vai colocar mais lenha, não coloque não, gente. Vamos usar de sabedoria, viu? Quando tiver um negócio, se tiver fervendo, não chegue para a cabeça de fulano e bote mais nada não, já está demais. A gente puder evitar, evite. Cuidado para a gente não ficar assim, toda vez acontece um negócio, vou lá. Aí toma mais lenha em cima. E quando é que esse fogo vai se apagar? Nunca. Em vez de deixar o fogo se apagar, você está colocando mais lenha. Então, enquanto mais lenha, mais o fogo tem. Então, a gente não pode colocar lenha. Aí diz aqui a palavra. Nós lemos no versículo 20. Não havendo maldizente, cessará a contenda. Olha só. Se não tiver maldizente, alguém que vá trazer informação de um para outro, vai cessar o quê? A contenda. Se não vira um abacaxi total. E eu lamento dizer que tem igreja por aí que eu nunca vi um nível tão superior de tanta falsidade. Olha, tem tanta coisa. Não é do meu interesse, é do ministério, eu fico calado da minha. Não me corresponde a mim. Mas tem muitas vezes nós estamos em um lugar, até mesmo vocês conhecem que são seus vizinhos, vocês são que são suas famílias,
Muitas vezes você olha assim, é melhor ficar calado. Porque se for falar, respeita o problema. E a Bíblia diz aqui em Provérbios 13, versículos 3. Isso é o que é que diz. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Se você não quer se envolver em problema nenhum, então guarda a sua boca, fique calado. A pessoa calado ainda é falado. Mas que diz aqui, o que guarda a sua boca, conserva a sua alma, você está tranquila. Mas tem gente que fala muito, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então não vale a pena não. Fale pouco. Pouco de você. Fale nada de ninguém. E fale tudo sobre Deus. Nós temos que saber conservar a nossa alma. Cuidado que uma palavra da gente maldita, muitas vezes, a Bíblia diz, ela fere mais do que uma espada. Então muitas vezes é melhor ficar calado, manter a vigilância. Provérbio nos ensina muitas coisas. Eu até que podia ir muito mais além, mas eu vou voltar para o capítulo 30 para nós concluirmos. Agora interessante, eu li o início do capítulo 1, cheguei até aqui no penúltimo capítulo. Eu não vou para o último não, só essas palavras aqui que nós lemos. Capítulo 30, versículo 5 adiante. Toda palavra de Deus, ela é pura. Escudo é para os que confiam nele. O que significa escudo? Proteção. O escudo serve para nos defender de muitas coisas. A palavra de Deus é assim. Se você aplicar a palavra de Deus na sua vida, ela vai servir de escudo. Ela vai te proteger de muitas coisas. Ela vai dar livramento a você de muitas coisas. A partir do momento que você começa a crer na palavra de Deus, porque ela é pura. Versículo 6: nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ou seja, nada acrescente à palavra. Pregue a palavra. Porque tem gente que prega a palavra, não tem nada a ver com a Bíblia, então a Bíblia está dizendo, ele está mentindo. É mentiroso. Né? Versículo 7: duas coisas te pedi. Duas coisas. Não mais negue antes que eu morra. Ou seja, não me negue antes que eu morra. Em outra palavra, duas coisas. Ali, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dê nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9: para que, porventura, de fato, te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. O que o escritor está dizendo aqui é o seguinte: porque tem pessoas que são crentes, servem a Deus, tem sua fidelidade com o Senhor, mas sabe por que ele é fiel? Porque ele é pobre, ele não tem dinheiro, ele não é um homem rico. Porque quando um homem passa para ser rico, passa para ter as coisas, procure ele na igreja, vai. Ah, meu Deus do céu, chegou o nome de uma pessoa aqui na minha cabeça, não vou dizer não. Viu? Pastor, ore por esse currículo.
Ore, pastor, para Deus abrir a porta. Aí o pastor Samuel de um lado, eu do outro. Vamos fazer a oração forte. Vamos fazer. Procura ele na igreja mãe. Quando estava desempregado, estava todo dia na igreja. Então o que acontece hoje em dia? Tem gente que, olha, se é para você perder a salvação, então deixa como está. Não queira ser rico, não. Tem muita gente que fica leso, fica besta. Ganhou um dinheiro grande. Eu não sei se vou para a igreja hoje, não. O que está acontecendo? Não, porque agora não tem mais tempo, porque não sei o quê. Rapaz, tem gente que são amigos meus, se afastaram porque ricaram. Riqueza não é tudo, não. Também a pessoa ser pobre demais também não dá. É o que o autor tem aqui. Ele pede: eu não quero ser rico para não perder a tua presença, mas também eu não quero ser pobre demais para não escandalizar o teu nome. O que é que nós temos que pedir a Deus? O sustento de cada dia. Jesus, não deixe faltar o meu pão de cada dia. A Bíblia diz lá no livro de Timóteo: se você tiver uma cama para dormir, oh glória. Ah, pastor, o meu colchão é de capim. Eu acho que só nós vimos assim, as pessoas mais antigas que já dormiram em cama, colchão de capim. Viu? Eita, Deus, a gente tem que ter cuidado com o percevejo, né? Hoje não existe mais, hein? Mas veja só, mas se você tem uma caminha para dormir, tem um teto, meu Deus. Oh Jesus, agradeça, homem de Deus, você é feliz. Porque tem gente que diz assim: murmuradores, não é do agrado do Senhor. Tem pessoas que têm uma casa, tem um carro. Não, o negócio está ruim para mim, o negócio está muito ruim, o negócio está ruim. Ei, vai morar na beira do rio. O mal de muita gente é porque só olha para ele. Mas se ele dá uma olhada, o que tem de gente sofrendo ao seu lado, ele ia pensar duas vezes no que ia falar. Aí tem gente que reclama: hoje tem cuscuz de novo para comer. Vá agora e você vai encontrar gente que até aqui não comeram ainda. Então Deus não se agrada de murmuradores. Se você hoje está aqui, um pouquinho que você tiver, agradeça a Deus. Você não é obrigado a ser rico, não é obrigado a ser pobre. Peça a Deus que não falte nada, o pão nosso de cada dia. Então, meu Deus do céu, tem gente que eu conheço, meu Deus do céu, só fica na frente de uma igreja se tiver seu salário. Eu tenho que ter o meu salário, eu tenho que ter o meu carro. Sim, é bom, se tem condições, que Deus abençoe. Se não tem problema não, rapaz. Ande de pé, é saúde, viu? Pega uma bicicletinha, vai por aí fazendo a obra. Isso não é vergonhoso, não. Vergonhoso, muitas vezes, é como eu conheço pastor que tem carro, anda devendo os outros por aí, se escondendo, devendo agiotagem, é tanta coisa. Gente, a Bíblia diz, esse provérbio é demais. No capítulo 22, versículo 1: o mais digno de ser escolhido é mais digno você ter um bom nome do que você ter muita riqueza. O seu nome é a coisa mais preciosa que você tem que zelar. É o seu nome. Presbítero George, uma coisa que você não escolheu. Não, você não escolheu esse nome de George. Alguém lhe colocou no certidão de nascimento. Não sei se fosse seu pai ou sua mãe. Seu pai. São coisas que muitas vezes nossos
pais. Sabia só, o que é ligado na terra, muitas vezes é ligado no céu. O prefeito de Oz foi, o pai dele colocou. Já foi minha mãe que colocou meu nome. E quando for naquele grande dia, ele vai chamar nós pelo nosso nome. E quem foi que deu o nosso nome? Foi nossos pais, minha gente. Então são coisas que você tem que valorizar. Valorize o seu nome. Você não pode ter dinheiro, você não pode ter, pode faltar uma coisa, pode faltar outra, mas você não pode perder a essência de Deus, o caráter. Você tem que ter caráter na sua vida. Isso é que é o mais importante. Não é status, não. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser um evangelista. Eu tenho que ser um pastor. Eu tenho que ser um presidente. Gente, isso é apenas status. O que vale é se você tem bom caráter ou não. Se tem uma instrução que eu posso dar em 30 segundos que tem muitas mães que olham assim, muitas vezes para sua filha, diz assim: olha, minha filha, case com gente que tenha, viu? Se não tiver, não case não. Está errado. O certo é: minha filha, case com pessoas que tenham caráter, pessoas de bem. Porque tem muita gente aí que são ricos, mas não são de bem. Então, o que vale é a pessoa casar com uma pessoa honesta e ser feliz. Hein, meu Deus do céu, tem um casal ali, pobrezinho. Meu Deus, eu fui na casa daquele casal. Meu Deus do céu. Uma mesa, tamborete, fogo de lenha. Aí, eu sou sincero, eu vou terminar agora porque é muita coisa. Quando você for para uma casa, qualquer casa, não olhe o que aquela pessoa tem na sua casa. Se uma pessoa abriu a porta da casa dele para lhe honrar, para que você entre, então você não tem direito de sair daí falando da casa daquela pessoa. Eu fico indignado quando a pessoa vai visitar uma casa de uma pessoa e quando sai: menino, tu visse a casa de fulano e tal. Rapaz, tu visse isso, tu visse aquilo outro. Gente, a pessoa abriu a porta da casa para te receber. Teve aquela consideração. Menino, tu visse, deixa a casa dos outros em paz. O que a gente vê, deixa lá, né? Aí, meu Deus, eu fui na casa de uma pessoa, não tem um móvel que presta. E por que eu não fosse na loja comprar um móvel? Não, cheguei lá na casa dele. Só tinha 2 tamboretes, uma mesa falta no pé, viu? Quando sentei no sofá, um buraco lá dentro. Meu Jesus, por que tu não fosse na loja comprar um jogo de sofá para dar aquela pessoa? Não, um armário só tem uma porta, a outra porta não. Meu Deus do céu, deixa, rapaz. Se você não puder comprar um armarinho para dar aquela pessoa, fique sossegado, viu? Porque é assim, minha gente. Porque não é um comportamento normal de hoje em dia. Muitas pessoas entrar, ir para a casa dos outros e muitas vezes sair falando. Mas menino, eu fui lá, o pessoal fala demais, gente. Meu Deus. Rapaz, a minha esposa sabe. Eu vou terminar agora. Há mais de 30 anos atrás, eu fui na casa de uma pessoa, né? Eu estava numa provação, mas ela, que não era brincadeira, provação, passando necessidade mesmo, viu? Vocês só podiam me ver de frente, de lado ninguém via, igual a Gilete. Estava eu e ela, fui na casa de uma pessoa, e quando eu estava na casa daquela pessoa, você sabe que chega de 11 horas, já sabe qual é a intenção. Teve
teve almoço nessa casa? Não. A tarde todinha, teve alguma coisa? Não. Bateu 7 horas? Nada. Quando a gente foi embora, ei, vem tomar café. Aí ela disse, não, agora a gente vai para casa, já está no meio do caminho. Mas eu entendi que também a situação que ela estava, se brincar, era pior do que a gente. Mas é assim mesmo, é brincando, ministrando a palavra de Deus, mas é um aprendizado para a nossa vida. Precisamos ser mais crentes. Amém? Precisamos muito ser mais crentes. Temos que ter um autoconhecimento da nossa vida. A gente temos que entender quando a gente erra. E a gente tem que aceitar. Quando a gente acerta, a gente tem que entender. E quando erra também, nós temos que aceitar nossos erros. Porque é necessário que a gente desça e que Jesus apareça na nossa vida. Vamos ficar em pé, 9 horas em ponto. Oxe, 9 horas em ponto. Passou a luz. Não tem nada não, mas isso é normal, né? Justo e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por estas palavras, meu Deus. A bem na verdade, Senhor, sabemos que a cada dia que passa, Senhor, estamos precisando ainda mais, Senhor, em ter sabedoria para viver nessa terra, Senhor. Pois nesses últimos dias está sendo difícil, Senhor. Esses últimos dias, Senhor, tudo está ficando complicado, Senhor. Mas com a Tua presença na nossa vida, faz com que a gente viva uma vida melhor, Senhor. Dê saúde ao Teu povo, Senhor. Profetiza sabedoria para a Tua igreja, Senhor. Abençoa a Tua obra, Senhor. Leva-nos em paz para a nossa casa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz...